Olá a todos, saudações. Eu estou aqui com mais um vídeo e hoje eu irei falar sobre um personagem importantíssimo da história de Portugal e do Brasil. Irei falar de Dom João VI e da vinda da família real portuguesa para o Brasil. Na verdade, Dom João, ele herdou o trono português por uma fatalidade, por uma tragédia familiar. Com a morte do seu irmão Dom José, que faleceu em 11 de setembro de 1788, que era o primogênito, o legítimo ao trono, então Dom João ele ocupa o trono português por essa infelicidade da morte do seu irmão, que morreu decorrente de varíola. Dom João ele se casa em 8 de maio de 1785 com Dona Carlota Joaquina e tiveram 9 filhos, dentre eles Pedro I, que seria o imperador do Brasil. Dom João, que viveu de 1767 a 1826, foi nomeado príncipe regente a partir de 1792, em consequência de uma doença da insanidade mental de sua mãe, Dona Maria I. Após o falecimento de Dona Maria I em 1816, ele foi aclamado rei em 1818. E em 6 de fevereiro de 1818, ele foi coroado rei de Portugal, 2 anos após a morte de sua mãe. Fato importantíssimo para o Brasil foi a vinda da família real portuguesa. Eles vieram para o Brasil. Eles saíram de Portugal em 29 de novembro de 1807 e chegam em Salvador no dia 22 de janeiro de 1808. Veio para o Brasil, ou vieram para o Brasil, tão logo receberam a notícia que as tropas napoleônicas caminhavam em direção a Portugal. Para fugir das tropas napoleônicas, então Dom João e toda a corte, todos os seus ministros, todas as pessoas influentes vêm para o Brasil. O Brasil, então, ele passa a ser sede da monarquia. Dom João permaneceu no Brasil entre 1808 a 1821. Por que Napoleão teria invadido Portugal? Então, Napoleão, que viveu de 1769 a 1821, ele chega ao poder no âmbito da Revolução Francesa, consegue se destacar, consegue levar o país à prosperidade, então ele se torna o maior gênio militar da época, o senhor de toda a Europa. E, numa disputa econômica e hegemônica com a Inglaterra, Napoleão Bonaparte, em 1806, ele decreta o bloqueio continental. Esse bloqueio fecharia os portos europeus ao comércio de produtos britânicos. Foi uma imposição de Napoleão Bonaparte. Porém, Portugal não obedece esse bloqueio continental. Os países europeus deveriam cortar relações comerciais com a Inglaterra a fim de enfraquecê-la economicamente. Esse era o objetivo de Napoleão. Porém, a monarquia portuguesa, devendo favores, negócios com a Inglaterra, eles não aderem ao bloqueio continental. E isso faz com que Napoleão se ire contra Portugal e envie tropas para invadir Portugal e destituir a família real. Então Dom João determinou que a família real embarcasse imediatamente para o Brasil, fugindo das tropas napoleônicas. Então, em 29 de novembro de 1807, uma frota composta por 15 navios de esquadra real e navios mercantes saíram de Portugal
levando a família real, os nobres e os altos funcionários em direção ao Brasil. Eles chegam em Salvador no dia 22 de janeiro de 1808 e o Brasil então passa a ser sede do governo português. Ao chegar em Salvador, em 28 de janeiro de 1808, 6 dias após a sua chegada, Dom João assina a Carta Régia, decretando a abertura dos portos brasileiros ao comércio exterior. Olha só a importância. O Brasil, então, ele passa a ter seus portos abertos para negociar, para fazer negócios com outros países que até então, por um decreto de sua própria mãe, Maria I, os portos brasileiros não recebiam outros navios que faziam comércio, a não ser os navios portugueses. Então, eles saem da Bahia no dia 7 de março de 1808 em direção ao Rio de Janeiro, onde são recebidos com festas. A partir do momento em que ele chega no Brasil, o Brasil começa a acontecer, a surgir, a tomar forma de nação. Ele decretou no dia 1º de abril, por meio de alvará, a liberdade industrial no Brasil, revogou o alvará de sua mãe, que proibia estabelecimento de fábricas no Brasil. Ele cria a Escola Médico-Cirúrgica da Bahia, a Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica do Rio de Janeiro, a Academia Real Militar, o Jardim Botânico, o Arquivo Militar, a Biblioteca Real, a Academia de Belas Artes no Rio de Janeiro, da Imprensa Régia. E no dia 16 de fevereiro de 1815, deixa de ser colônia de Portugal. O Brasil, então, deixa de ser colônia de Portugal. O reconhecimento oficial do Brasil não ser mais colônia de Portugal deu-se no dia 16 de fevereiro de 1815, com a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. Dom João era um rei popular. O rei que a sua biografia vai dizer que ele era medroso, que ele era anti-higiênico, que ele era comilão, e realmente ele colocava comida dentro dos bolsos do paletó de suas roupas, frango, enfim, comidas, e andava com as comidas no bolso. Ele colocava a mão no bolso e onde ele estivesse, ele comia ali daquilo que estava no bolso e sujava a roupa com gordura, com alimentos. Ele não era dado à higiene. Porém, o próprio Napoleão Bonaparte vai dizer em sua biografia depois que Dom João teria sido o primeiro homem que conseguiu enganá-lo, ou seja, fugiu de Portugal para não ser preso pelas tropas de Napoleão. O próprio Napoleão, então, vai dizer que ele foi muito sagaz, que Dom João foi muito sagaz, contrariando uma parte da história que diz que Dom João era um sujeito preguiçoso, medroso, enfim. Mas, então, Portugal, após a queda de Napoleão, Portugal passa por uma grave crise econômica, financeira, e eles clamam a volta de Dom João e a família real. Por quê? Portugal ele passa por uma crise, por uma revolução, porque eles pediam, o país pedia a constitucionalização, a expulsão do representante inglês que ainda permanecia no território português, o retorno de Dom João VI e a recolonização do Brasil. Então, os rebeldes vitoriosos ali formaram a junta provisória de governo, esperando a volta de Dom João. Os acontecimentos levaram Dom João VI a fazer o juramento prévio da Constituição e no dia 7 de março anunciou sua partida e, através do decreto atribuída
a Dom Pedro, atribuía a Dom Pedro a regência do Brasil. Então, em 1820, Portugal passa por uma grave crise política e social. A Revolução Liberal do Porto, e se espalhou por todo o país. A Constituição era a palavra de ordem. Estava em jogo o destino do Reino Unido. A família real, então, ela retorna à Europa no dia 26 de abril de 1801, fica em 26 de abril de 1821, ficando Dom Pedro I, o futuro Pedro I, como regente do Brasil no lugar do seu pai. E Dom João teria morrido envenenado, e há suspeitas de que a sua própria mulher teria o envenenado por causa de problemas conjugais. Eu termino aqui o vídeo e volto em breve com mais vídeos para vocês. Até mais, um abraço.